Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Adorado nos céus, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus. Adorado nos céus, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Rei, diante do Rei. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Rei, diante do Rei. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Adorado no céu, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus. Adorado no céu, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus. Todo olho verá, toda língua confessará.
agora vem, Senhor Jesus. Oh, Ele vem. Aleluia. Sim, Senhor, nós queremos, sim, Senhor. Aguardamos, Senhor, assim também da sua vinda, Senhor.
Exaltamos o seu nome, Jesus. Oh Senhor, seja exaltado o seu nome em todo o santo altar de adoração, Deus. A todos os dias em que nós podemos ver a luz do sol, Senhor, devemos glorificar o seu nome, Jesus. E glorificamos, Senhor. Glorificamos o seu nome neste dia, Pai. Seja glorificado, Pai. Oh Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, te adoramos. A sua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai Santo, por nos fazer parte da tua obra, Senhor, mesmo não merecendo, Senhor. Deus, tu és misericordioso, Pai. Nós queremos exaltar o seu nome neste dia, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Igreja, glorifica o nome do Senhor, porque Ele merece. Amém. Aleluia, aleluia. Então, seja bem-vindo, amado ou amada, que está nos acompanhando nesta hora. Nós queremos exaltar o nome do Senhor neste dia, neste domingo tão lindo que o Senhor criou. Nós queremos bendizer o nome do Senhor e juntos vamos levantar as nossas mãos para os céus e pedir para que Ele seja conosco na palavra de hoje. Amém? Soberano Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Deus, eu quero te dar graças, Senhor, Pai Santo, pelo seu imenso poder, pela sua majestade, Senhor. E quero pedir, Pai Santo, seja o abençoador, seja comigo neste dia. Coloca o seu Espírito Santo, Pai, para que eu possa pregar a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, seja glorificado o seu nome. Igreja, diga amém. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 7. E vamos juntos hoje ouvirmos o que o Senhor quer falar para a sua igreja. No versículo 6, é uma palavra que o Senhor Jesus traz aqui. Na semana passada estivemos a ouvir acerca do julgamento, acerca da qual deve ser a nossa atitude perante ao julgamento, ao nosso próximo, ao nosso irmão. E hoje, Senhor Jesus quer falar conosco acerca do valor que nós temos que dar, o devido valor que temos que dar à sua palavra, aquilo que é santo, como aqui ele diz na Bíblia. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus 7 e versículo 6. Então Jesus assim diz: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os seus pés e, voltando novamente, os despedacem. Então, essa é a palavra que o Senhor quer partilhar conosco hoje.
que se centra ou se centraliza na importância que nós temos que dar aquilo que são as coisas santas do seu reino, como aqui diz assim a palavra. Não deis o que é santo aos cães e nem aos porcos devemos atirar ou devemos dar as coisas santas, para que não aconteça que aos cães já sabemos que é um conjunto são animais com raiva, não é? Eles vão rasgar, despedaçar, é assim como nós conseguimos perceber aqui nesta palavra de forma literal. E os porcos aqui diz que vão não fazer tanto da palavra, vão passar por cima de forma leve, como se fosse algo sem importância. Então Jesus aqui quer chamar a ti e a mim a atenção em relação à importância que nós temos que dar às coisas santas. Na semana passada, como dizia, estávamos a falar aprendendo sobre como deve ser o nosso comportamento mediante o julgamento. E terminamos no versículo 5 e hoje no versículo 6 aparece esta palavra dura do Senhor Jesus. É uma palavra dura, na verdade é isso que o Senhor quer transmitir. Mas, porém, este versículo não está ligado, não é, àquilo que ele vinha falando na semana passada sobre o julgamento. São assuntos completamente diferentes, não é? Que o Senhor traz aqui para nós hoje e que nós queremos ouvir dele o que ele tem como direção para a igreja hoje, não é? O que o Senhor quer dizer com isso, né? Sim, está a fazer um conselho àqueles que são seus filhos, aqueles que o servem, aqueles que evangelizam, aqueles que pregam a palavra do Senhor, a sua palavra, para que de forma tão cuidadosa não possam pegar a tal palavra ou as coisas do reino dele e jogar um conjunto de pessoas que Jesus aqui simboliza ou chama-os de cães e porcos. É importante saber que ele traz estes dois grupos e a Bíblia vai trazendo vários exemplos de Jesus em discursos semelhantes, não é? Um dos discursos que Jesus teve aqui no mesmo Evangelho de Mateus, está registrado aqui no capítulo número 15, acho que a partir dos versículos por aí 26, diz que um certo dia Jesus estava com os seus discípulos e estava numa zona chamada Tiro e apareceu uma mulher cananeia. E essa mulher foi gritando para Jesus e os seus discípulos já iam caminhando: Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha filha encontra-se endemoniada, está atormentada por meio de um demônio. E Jesus não abriu a boca, não a respondeu. Continuou a sua caminhada com os seus discípulos. Assim foi. E a mulher insistentemente foi gritando para Jesus. E os discípulos disseram: Oh Senhor, manda essa mulher calar, porque ela nos está a atrapalhar. Não é? E aí Jesus decidiu responder a essa mulher. E a resposta que Jesus dá é: não fui enviado eu para as ovelhas perdidas de Israel. Então, porque a mulher era cananeia, assim como diz as Escrituras. E a mulher voltou a rogar para que ele pudesse a ajudar. E ele voltou novamente a responder à mulher que ele não deveria pegar as coisas que pertencem aos pequeninos. Na tua versão provavelmente vem aos pequeninos. Nas outras versões, aos discípulos, ou aqueles que são eleitos, aqueles que são serventes, que são tementes a Deus, não é? Os pequeninos, os seus discípulos, e atirá-los, ou seus filhos também, em outras versões, atirá-los aos cães. É assim, essa é a expressão que a Bíblia traz. Jesus diz que ele foi chamado a pregar o Evangelho, senão as ovelhas perdidas de Israel. E ele diz que não é bom que ele pegue aquilo que é dos filhos, que foi reservado para os filhos, e atribua aos cães. Então aqui conseguimos perceber Jesus a trazer esse conceito de diferenciação entre os seus filhos, ou aqueles que são eleitos, não é? Segundo a palavra, que passo aqui a mencionar, e aqueles que de alguma forma não são, porque desprezaram o Evangelho. De acordo com o que a Bíblia nos traz como relato, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que pudesse crer nele, pudesse crer em Jesus, pudesse ser salvo, não perecesse, não continuasse morto, mas sim passasse da morte para a vida.
Então, estes são os que são os eleitos, são esses que são filhos legítimos, ou são filhos por meio dessa adoção, porque aceitaram a Cristo Jesus nas suas vidas. Então, estes são os ditos filhos. E Jesus diz assim para a mulher cananeia: eu não vim a pregar o evangelho senão para os filhos da casa de Israel. Não é? E pela súplica da mulher, Jesus voltou a falar com ela: olha, não é lícito, não é justo que eu pegue as coisas que são reservadas para os filhos e eu atribua para aqueles que são cães, nesse caso, os que não são filhos. Então, conseguimos aqui entender que quando voltamos ao Evangelho de Mateus, que é o nosso texto base, 7:6, diz: não deis o que é santo. Aqui é a recomendação que Jesus está a dizer aos cães, não é? E nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que, não é? Não aconteça ou não suceda que os cães venham a rasgar ou desperdiçar isso por meio e os porcos venham também desprezar pisando. Então Jesus traz aqui este. E no outro texto ele consegue nos esclarecer que ele faz diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, que ele atribui o termo aos cães, não é? Temos que aqui entender. E as outras partes da Bíblia, Jesus vai falando sobre o termo o que é santo, que ele aqui está querendo se referir. O que é santo? Tudo aquilo que é proveniente do Senhor, a sua doutrina, a sua palavra, tudo o que aprendemos através de Deus sobre a salvação, a justificação do pecado e tudo quanto existe, ele vai categorizar isso como sendo santo. Em outras palavras, diria, todo esforço que os discípulos fazem para pregar o evangelho para alguém, estão a fazer o quê? Estão a pegar as coisas santas e a partilhar com estas pessoas. É o que está a acontecer. É o que ele nos recomenda na sua palavra. Porém, Jesus diz: não devemos pegar essas coisas santas e dar aos cães, dar aos porcos, porque esses dois grupos que, embora a palavra os distingue, isto é, a Bíblia não diz que um porco e um cão são totalmente idênticos, apesar de dizer, olha, o porco e o cão representam aqueles que não são filhos legítimos, aqueles que não são filhos do Senhor, aqueles que não aceitaram ainda Jesus Cristo, mas esses dois grupos de pessoas são diferentes, não é? É importante nós também sabermos aqui que existe uma diferença, como a Bíblia os refere. Então, quem seriam os tais cães, não é? Como aqui diz. Este texto traz-nos aqui uma luz, porque ele diz que os cães poderiam fazer o quê? Os cães são animais que normalmente não, são animais que possuem raiva, o que significa muita fúria. Então há uma coisa que ele diz assim: e voltando-se novamente vos despedacem, isto é, pegar e despedaçar, mas de uma forma feroz, de uma forma brutal, não é? Aqui como traz, que é diferente do porco, que é um animal que, embora despreze aquilo que é santo, não é como o cão se comporta. Então é importante aqui nós percebermos isso. Talvez eu e você nos encontramos em algum momento a nos comportarmos como um cão ou como um porco e não sabemos. Então é importante nós percebermos que Jesus, na sua palavra, ele procura distinguir. Então, por causa da característica da raiva do cão, nós poderíamos assemelhar quem são aqueles que não receberam a palavra, mas que se comportam como sendo cão, ou receberam a palavra, mas mesmo assim continuam comportando-se como um cão. Pessoas que nas suas costas vão falar palavras feias acerca de ti, nas costas. Pessoas que vão procurar destruir a imagem dos outros. Essas pessoas, de alguma forma, estão comportando-se de forma como sendo cães, que é diferente daqueles que se comportam como porco, que, pese embora tenham sido pregados a palavra, tenham sido ensinados sobre o arrependimento, tenham sido ensinados sobre o cuidado que temos de ter com o pecado, tenham sido ensinados a única forma de ser salvos é a partir da crença em Jesus. Essas pessoas, por ter comportamento semelhante ao porco, o porco é um animal que se comporta de tal maneira. Por mais que tu pegues um porco, tu laves ele, coloque ele bem bonitinho, bem limpo, mas o que vai acontecer? Quando ele encontrar a lama ou uma tope, ele vai voltar a se mergulhar numa tope, vai voltar a se mergulhar na lama. Então,
não têm uma característica, diríamos, de fúria como a do cão, mas são aquelas pessoas que, mesmo que sejam ensinadas o Evangelho, seja pregado, tudo aprendido, toda a doutrina, eles simplesmente desprezam isso ao abrigo ou para dar espaço às coisas sensuais da carne, de forma tão fácil, não fazem caso do Evangelho, mas não porque eles vão andar a criar intrigas entre irmãos, ou criar intriga entre aqueles que conhecem o Evangelho. Então, há essa toda a tensão que nós temos que aqui observar na palavra de Deus, que há uns que se comportam como cães, que vivem armando ciladas contra os outros, vivem pregando, destruindo a imagem dos outros, sobretudo, não é? Então são essas pessoas que a Bíblia aqui procura trazer como cães, que é diferente daqueles que a Bíblia chama de porcos, que é um pouco diferente. Esses simplesmente deixam-se levar pelas coisas sensuais, deixam-se levar pela vontade própria da carne e desprezam daquilo que é mais santo, que é a palavra de Deus. Então Jesus aqui diz para os seus discípulos: não deis o que é santo aos cães. Esse é o primeiro grupo. E não lanceis aos porcos as vossas pérolas, não é? Então as pérolas são equiparadas à palavra de Deus. A palavra de Deus é equiparada como sendo pérola. Por quê? Porque as pérolas são pedras preciosas, não é? E assim como a palavra de Deus também é equiparada a tesouros, por exemplo. Então a pérola também é uma pedra preciosa, como fosse um tesouro. Então representa a palavra de Deus. Quer dizer, aquilo que é a palavra de Deus, que é de mais santo que o Senhor deu, partilhou conosco como raça humana, Ele está querendo dizer aqui que nós não deveríamos partilhar a pessoas que se comportam como cães ou se comportam como porcos. E aí você iria me perguntar, mas como? Se a palavra de Deus no livro de Mateus 28, não é? Nos últimos lá, versículo 19 e 20, que é o comissionamento, assim como no Evangelho de Marcos 16, 15, encontramos lá a orientação de Jesus, mesmo Jesus a dizer que ide sobre todas as nações e pregai o Evangelho. Então, parece contraditório. O Senhor diz que temos que pregar o Evangelho a toda criatura, não deu exceção. Mas aqui ele vem dizer: não deveis dar as coisas santas, não é? As pérolas aos porcos nem aos cães. Então, o que é que Jesus realmente queria chamar a atenção com essa palavra? Porque é importante, não é? É o mesmo Jesus que ordena a sua igreja para que a igreja possa pregar o Evangelho sem discriminação. Todas as pessoas possam ser salvas. É a vontade do Pai. Entretanto, ordena-nos para que possamos pregar o Evangelho a toda criatura, sem distinção. Mas aqui Jesus vem dizer que não. As coisas que são santas, que entendemos que é a própria palavra dele, não tem que ser dada aos cães, nem sequer aos porcos. Então, a pergunta é uma contradição? O que é que o Senhor queria nos ensinar com esta palavra? É importante que nós possamos entender esta palavra no ponto de vista que ela é dada. Jesus, ao dizer que vamos a todas as nações e pregar o Evangelho, de certo, não era para criar discriminação. O que é isso? O que é que nos leva a perceber? É que alguém que tem um comportamento de cão, alguém que tem um comportamento de porco, não se manifesta no primeiro dia que você lhe vai pregar a palavra. Assim como pode, mas não significa que o fato de você e eu sairmos para pregar o Evangelho para alguém e essa pessoa nos receber de forma dura, isso não é indicação de que essa pessoa seja ou um cão ou um porco. Não é isso que a palavra está querendo dizer, porque existem pessoas que a primeira impressão elas são duras, mas o Evangelho tem efeito nelas. Elas vão ouvindo a palavra e são transformadas. Então o nosso julgamento não tem que ser que aqueles que endurecem o seu coração, quando vamos ter com eles para receber o Evangelho, eles são automaticamente categorizados no grupo de porcos ou cães. Não é essa a direção que a Bíblia traz aqui. Porém, no conviver com essas pessoas que vão recebendo o Evangelho, nós conseguimos sim distinguir quem são aqueles que se comportam como sendo cães e aqueles que estão a ter um comportamento de porco. Por quê? O Senhor
ensina-nos a sua palavra, e todos aqueles como ministros da palavra do Senhor, como crentes que acreditam no Senhor Jesus, conseguem muito bem discernir quem é uma pessoa que tem um comportamento de cão ou porco e uma pessoa que ainda não entendeu a palavra de Deus. Simples, porque a Bíblia nos recomenda e diz: pelos frutos vocês conhecerão. Jesus diz que pelos frutos nós vamos conhecer. Então aí está o ponto, para que não possamos fazer confusão e pensarmos que o fato de alguém endurecer o seu coração, logo que vamos ter com ele sobre a palavra de Deus, então ele passa a ser um cão ou passa a ser um porco. Não. O Senhor ama todas as pessoas. Ele criou todos e ama igualmente todas as pessoas. Porém, existe uma diferença. A diferença onde está? A diferença está em cada um de nós. Se nós decidimos aceitar a Cristo ou não. Essa aqui é a diferença. Se você não aceita Cristo, Ele continua te amando, porém a sua sentença já foi feita. Diz que todos aqueles que não aceitaram o Filho de Deus, eles já estão condenados. Não que a condenação virá por fato de você não aceitar. Já estás condenado quando não aceitas o Evangelho. E aqueles que vão aceitar o Evangelho, esses sim passam da morte para a vida. Porém o Senhor continua misericordioso, ainda aguardando que você se redima, que você volte para Ele. Esta é a sua vontade perfeita. Quanto aos cães e aos porcos, esses sim irão se revelar, não é? Pelos frutos os conhecereis. É uma questão básica para aqueles que pregam a palavra. É uma questão básica para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Para você que cuida do rebanho do Senhor, é uma questão básica. Pelos frutos você conhecerá. Não há nada do culto que não será revelado. Por mais que demore, será revelado. Por mais que continues no seu pecado continuamente, achando que eu faço parte da igreja, enquanto por detrás você vive pregando ciladas contra os irmãos, procurando armadilhas para os outros, destruindo aqueles que querem seguir o caminho do Senhor, vai ser revelado. O Senhor diz que tudo quanto existe vai ser revelado. Então, compreenda, volte-se para o Senhor. A sua vontade perfeita é que eu e você possamos voltar. Eu e você, que temos manifestado esse tipo de comportamento, possamos nos arrepender e poder voltar. Então, se de alguma forma tens manifestado esse tipo de comportamento, procurando se manifestar como um cão que despedaça tudo pela raiva, como alguém que vive jogando pesos pesados contra os outros, falando mal contra os outros, jogando intriga entre os irmãos, então você saiba que você tem como voltar. É tempo de encontrarmos ao Senhor enquanto é cedo, porque haverão tempos em que não poderemos fazer, assim como diz a sua palavra. Então, Jesus queria, de alguma forma, ajudar-nos ou incentivar a todos aqueles, mas todos mesmo, que pregam a sua palavra, a terem bom ânimo, a não se desanimarem quando existem pessoas que se comportam dessa forma. Por quê? Porque do outro lado existem os eleitos, existem aqueles que ainda precisam de entender o Evangelho, aqueles que ainda percebem a verdade sobre o Evangelho. Então Jesus queria aqui falar para a sua igreja, sobretudo para aqueles que ministram a sua palavra, para aqueles que cuidam do seu rebanho, para que pudessem ter um bom ânimo. O simples fato dessas coisas, para que essas coisas venham nas suas vidas, as pessoas venham falar um monte de coisas contra eles, eles possam permanecer, não é? Porém, aqui permanece o ensinamento dele, que quando nós notarmos que aqui não estamos perante alguém que se comporta como um cão ou como um porco, então nós já sabemos o que fazer. Não percamos tempo com essas pessoas. Vamos fazer o Evangelho, porque muitas outras gentes precisam de ouvir o Evangelho. Então, se você ouviu essa palavra e se alguma coisa mexeu com o seu coração, baixa a sua cabeça e vamos orar para que o Senhor Jesus possa vir a nós e que possa nos perdoar. Bendito Pai, querido Pai Celestial, Senhor Jesus, nós ouvimos a sua palavra, a sua recomendação, Senhor, a sua exortação, Deus, no nome de Jesus. E nós queremos pedir perdão, Pai Santo, de todas as vezes que de alguma forma, por imperfeição, nós nos encontramos manifestando-nos como sendo um destes grupos que se diz aqui na sua palavra, como um cão ou como um porco, Deus. No nome de Jesus, queremos pedir perdão. Seja conosco,
seja com cada uma das pessoas que nesta hora decidiu se arrepender, Deus, do seu comportamento e seguir os seus caminhos, Deus. No nome de Jesus nós oramos. Abençoe a sua igreja, seja com todos, ó Pai Santo, neste dia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diga amém. Amém. Então, nós chegamos ao fim desta bela palavra que o Senhor queria partilhar com a sua igreja. Medite, não é? E juntos vamos partilhar nas nossas células sobre como tem sido